Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, quando ele for oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Aceita a proposta pelo acusado, seu defensor, na presença do juiz, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado ao período de prova sob as seguintes condições. É bem parecido com a suspensão condicional da pena, só que o que diminui o tempo aqui é nas penas, nos crimes em que a pena mínima for combinada for igual ou inferior a 1 ano. Por exemplo, ameaça. Ameaças que são 3 meses. A pena mínima são 3 meses, ou seja, ela é inferior a 1 ano. Então, quando o Ministério Público for oferecer denúncia, cabe a ele fazer essa proposta. Então, lá quando ele tiver, antes dele oferecer a denúncia, tem essa proposta aqui de suspensão condicional do processo. Tu quer? Lógico que quer. Se eu não me engano, no artigo 215A, que é aquele da importunação sexual, aquele do BRT é um até novo, 215A, se eu não me engano, ele cabe também. Cabe. Aí seria substituir, por exemplo, cesta básica, seria isso? Nesse caso aqui, não, ele fala que reparação do dano, ele vai reparar o dano. Vai reparar o dano salvo a impossibilidade de fazer. Proibição de frequentar determinados lugares, é o que vai ser arbitrado ali para ele. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Outro, comparecimento pessoal. O que mais se aplica é esse aqui, é o inciso 4. Comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente, para informar, salvo quando eles veem que aquele réu lá ele tem uma condição financeira, eles aplicam geralmente pode ser que aplique geralmente a cesta básica ela é aplicada na transação penal. Geralmente eles aplicam da transação penal, isso é 89, geralmente quando faz uma transação penal aplica-se na cesta básica também, mas no geral, nesse benefício aqui, o que se aplica é essa reprimenda dele lá na vara para ele poder assinar durante determinado tempo, beleza? O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequado ao fato. Nada impede que aplique uma cesta básica, que o parágrafo 2º também fala isso. Mas o de praxe mesmo que é feito é essa assinatura, comparecimento mensal à vara para que ele possa lá estar assinando. Se o acusado não aceitar a proposta, neste artigo o processo prosseguirá em seus ulterior. E acontece também, já aconteceu de casos de ser oferecida uma transação penal e o cara falou, não quero, porque eu não fiz nada, eu vou pra frente, eu quero provar minha inocência. O cara tá falando que eu fiz, eu tenho como provar que eu não fiz. Então, dá prosseguimento. Acontece muito também, do cara falar que não quer a transação penal ou a suspensão condicional do processo e segue o processo ali, e ele vai provar a inocência dele nos autos do processo ali com uma instrução, enfim. Beleza? Alguma dúvida nessa questão 2? Alguma dúvida? Não, né? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui a 3. Questão 3. FGV também. Consultor legislativo. Assessoramento legislativo. Deixa eu ver se esqueci de falar alguma coisa nessa. Não. Perfeito. Deputados estaduais agendaram reunião para debater providências que poderiam adotar em conjunto, com o objetivo de esclarecer as mulheres sobre os direitos advindos a partir da Lei Maria da Penha. Para que não houvesse equívocos, realizaram consultas sobre as previsões de diplomas legais em questão e no Código de Processo Penal. Diante disso, deverá ser esclarecido que mesmo diante do crime de ameaça praticado por agentes tecnicamente primário, cuja pena é inferior a 4 anos, poderá ser decretada a prisão preventiva do agente, se houver descumprimento da medida protetiva anteriormente aplicada. Essa questão é difícil, hein? Essa é difícil.
uma vez comparecendo em sede policial para noticiar o crime de ameaça, delito esse de ação penal pública condicionada à representação, não mais poderá a vítima se retratar, ainda que em audiência especial, antes do recebimento da denúncia, na presença do juiz e ouvido o Ministério Público. A lei será aplicada sempre que o crime for praticado em desfavor de pessoas do sexo feminino, como forma de preconceito, ainda que não exista relação íntima de afeto com o autor do fato. D. Não será admitida a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais, ainda que a pena máxima do delito seja inferior a 2 anos, mas poderá haver substituição da pena privativa de liberdade unicamente por prestação pecuniária. As vítimas poderão requerer a aplicação de medidas protetivas de urgência, mas não existe possibilidade de o juiz conceder acesso prioritário à remoção. Não entendi essa muito bem. As vítimas poderão requerer a aplicação de medidas protetivas de urgência, mas não existe possibilidade de o juiz conceder acesso prioritário à remoção quando servidora pública. Qual o gabarito? O que vocês marcaram? Boa. Letra A. Mesmo diante do crime de ameaça praticado por agente tecnicamente primário, cuja pena é inferior a 4 anos, poderá ser decretada a prisão preventiva do agente, se houver descumprimento de medida. Essa questão ela é muito completa, ela é muito boa para a gente fazer um passeio também pelo Código de Processo Penal, não só pela Lei de Violência Doméstica. Primeiro, pelo seguinte, aqui é interessante a gente dar o gabarito, a gente sabe que há, uma lida no artigo 313 e 312 do CPP. Porque são artigos que eles prevêem a possibilidade ou não da prisão preventiva, de acordo com a garantia da ordem econômica, aplicação da lei penal, garantia de que ele não vai se furtar das intimações. O artigo 312 ele traz todas essas previsões legais. Tanto que quando existe uma prisão em flagrante, quando tu vai na audiência de custódia, os primeiros artigos que a gente dá uma lida lá para ver se o cara preenche os requisitos é o 312 e o 313. Porque são os artigos que prevêem a possibilidade de uma prisão preventiva ou não. Então é muito interessante que a gente dê uma lida neles, porque essa questão, quando tu lê a primeira vista, ela te leva ao erro. Porque ela fala, praticada por antecedente, cuja pena é inferior a 4 anos, poderá ser decretada a prisão preventiva do agente, se houver descumprimento da medida protetiva anteriormente aplicada. Mas o artigo 313 do Código de Processo Penal, ele prevê que se a pena for menor do que 4, a pena mínima em abstrato combinada ao delito, ele pode sim responder em liberdade. Ou seja, essa prisão se tornaria ilegal, de acordo com esse artigo aqui. Ocorre que, se eu não me engano, deixa eu ver se eu botei aqui. São 3A, a prática do crime de contra... No próprio artigo 313 do Código de Processo Penal, deixa eu verificar aqui, que ele traz a previsão legal de que, para assegurar a aplicação das medidas protetivas de urgência, cabe sim a prisão preventiva do custodiado, mesmo que a pena aplicada a esse delito mínima em abstrato seja inferior a 4. Tão somente para que se assegure as aplicações do afastamento do lar, do próprio distanciamento da vítima. Então, já que o cara estava respondendo por ameaça, 3 meses a 6 meses, alguma coisa assim, 3 a 6 meses, a pena que se aplica ao crime de ameaça, ele descumpriu uma medida protetiva de urgência no bojo da Lei 11.340. Ele descumpriu. Como? Mandou uma mensagem no WhatsApp, foi lá na porta da mulher, bateu na porta da mulher para pedir desculpa. Ela tirou foto dele,
tá aqui, ó, filmou com a câmera e levou na delegacia. Ó, tá me perturbando, tá me impregnando. O que o delegado faz? Geralmente ele prende, às vezes até o prende ou manda o juiz pedir, ele pede para o juiz um mandado de prisão preventiva. Por conta dessa questão, a não ser que ele seja pego em flagrante, pode ser que aconteça também. Ela liga na hora, a polícia chega. Vocês chegam lá, de viatura, de Corolinha e leva o cara. Flagrante. Esse flagrante, ele vai ser mandado para uma audiência de custódia. Na audiência de custódia, o advogado pode fazer o que for. Esperneia, chora, pede para tirar o cliente, não sai. Exatamente por conta da fundamentação do artigo 313, que diz que no caso de assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência com previsão da Lei 11.340, mesmo que a pena seja inferior a 4, mesmo que ele tenha residência fixa, mesmo que seja um cara que tenha ocupação lícita, bons antecedentes, primário, faz o que for. Mas só para assegurar a aplicação da medida protetiva de urgência, esse cara vai ficar preso. Porque ele já tomou ciência, já sabe que ele está sendo... que ele é réu num processo de violência doméstica. Por que ele foi na casa da mulher? Por que ele ficou mandando mensagem? Por que ele está mandando e-mail? Por que ele está ligando? Então, assim, essa questão é muito boa porque ela te leva a crer que não, nesse caso aqui, pô, pena inferior a 4, passa direto. Tu vai vendo uma outra questão, tu vai vendo outro gabarito, mas é uma questão muito bem feita. Outra coisa, deixa eu só, eu peguei o artigo 312 aqui para 313 para ele, acabou que eu não... 313 do CPP. Nos termos do artigo 312, o 312 ele fala será decretada a prisão preventiva para garantia da ordem econômica, garantia da ordem tributária, assegurar a aplicação da lei penal, ele traz essa previsão. Então, nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos. Então aqui já te leva a crer que é o seguinte, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4. A questão fala que o crime de ameaça é inferior a 4. A própria questão fala aqui Professor, tem a questão do 24 lá também, que entra aqui. Entra, exatamente. Essa questão ela traz exatamente a tipicidade, né? Quando o cometimento de um crime de descumprimento de medida protetiva. A pena do 24 é pequena também. 3-2. É menor do que 4 ainda. E mesmo que ainda que ela seja somada à ameaça, continua num patamar menor do que 4. Na verdade, nesse terceiro ele não vai nem falar sobre a pena, né? Isso, só o fato. Violência doméstica. Exatamente. O 313... Inciso, eu estava procurando ele, 3. Isso, inciso terceiro, 313. Inciso terceiro, ele fala que se envolver violência doméstica, o simples fato de envolver violência doméstica, criança, adolescente, idoso enfermo, pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Protetivas Então aqui, só para vocês terem também uma noção do Código de Processo Penal, porque é importante também a gente passear por outras searas do direito também. Essa interdisciplinariedade é muito boa. Eu gosto de trabalhar dessa forma. E é importante mais para vocês. Caso de prisão preventiva, se a pena abstrata incuminada a esse delito for menor do que 4, se a pena máxima for menor do que 4, a regra é qual? Cabe a revogação dessa prisão preventiva, ou seja, até o próprio delegado. O delegado ele pode arbitrar a fiança nos crimes em que a pena seja menor do que 4. Isso cabe ao delegado. Se ele entender também que não, que foi mediante... Se ele entender que não vai arbitrar a fiança, ele também não arbitra e manda para o juiz para que o juiz o faça. No próprio crime de importunação sexual aconteceu.
Delegado em sede de delegacia podia ter arbitrado fiança, não arbitrou, foram arbitrar em juízo. Mas a regra qual é? Até 4, cabe a fiança e cabe a revogação dessa prisão preventiva. Se ele foi preso em flagrante, ele não saiu com a fiança arbitrada pelo delegado, numa audiência de custódia, no prazo de 24 horas, que vai ter essa audiência de custódia, ele tem que ser levado à autoridade judicial, tem que ser levado para o juiz para que seja feita essa audiência de custódia. Você alega isso aqui. Ó, excelência, a pena é menor do que 4. Cabe a revogação dessa prisão preventiva. Se essa prisão vai se tornar ilegal, eu vou ter que pedir um relaxamento. Então, a primeira coisa que a gente pede, menor do que 4, cabe. Só que a lei de violência doméstica, ela é tão... Os caras pensaram até nisso, é tão amarradinha, é uma lei muito bem feita, de verdade. Ela é tão amarradinha que ela pensou no seguinte, pô, esse cara aqui lá na frente, se ele descumprir, ele vai sair lá na audiência de custódia. Então quem fez essa lei aqui com certeza conhece o trâmite processual, porque para pensar nisso foi uma lei muito bem feita. Então no caso ele falou assim, ele pensou, pô, é menor do que 4. Sabe o que eu vou fazer? Vou botar aqui, se bem que a previsão legal aqui do Pará, foi quando eu trouxe essa previsão, sei que foi do ano de 2011, um pouco depois da lei de violência doméstica, essa inovação. Então ele pensou o seguinte, num crime que a pena ainda que seja maior do que 4, se for para a gente estar segurando para garantir a execução de medida protetiva de urgência, mantém esse cara preso, ainda que seja menor do que 4. Mas qual é a regra? Se for menor do que 4, se não for no âmbito de violência doméstica, se não for para garantir a execução de uma medida protetiva de urgência, ele pode sim responder em liberdade. Beleza? Suspensão condicional. Alguns artigos importantes que tratam dessa temática e súmulas também. De novo, a súmula 588 que fala, vou botar aqui, súmula 588 do STJ. Essa súmula 588 ela fala que a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito da violência doméstica, ela impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivos de direitos. Então, de acordo com essa questão, quando ela fala aqui na... Cadê a 3? Uma vez comparecendo em sede policial para noticiar o crime de ameaça, delito de ação penal pública condicionada à representação, não mais poderá a vítima se retratar, ainda que em audiência especial. Aqui, com essa letra B, a gente sabe que no crime de ameaça cabe retratação. Então, daí advém o erro da letra B. Beleza? Ela fala aqui que não mais poderá a vítima se retratar. A gente já sabe que no crime de ameaça ela pode se retratar. Só que na forma lá do 16. Tem que fazer aquele caminho todo que a gente já viu. Audiência especial, ouvido do Ministério Público na presença do juiz. Antes disso, ela tem que ser antes do recebimento da denúncia. Isso é muito importante, não esqueça. Antes do recebimento da denúncia. A letra C, que fala... A lei será aplicada sempre que o crime for praticado em desfavor de pessoas do sexo feminino, como forma de preconceito. Ainda que não exista relação... A gente falou aqui no artigo 5º, não foi?
Camila até leu pra gente aqui, que se aplica quando houver... deve se aplicar... Precisa isso aí, dessa relação íntima. Isso não quer dizer um relacionamento. Não quer dizer que seja um relacionamento entre namorado, namorada, marido e mulher, não. É uma relação íntima de afeto. Tio, sobrinha, avô, neta. Não precisa ser um relacionamento afetivo. Né? Isso aí, um vínculo afetivo, uma relação mesmo, íntima de afeto ali, mas que não basta que seja um namoro, efetivamente, um namoro propriamente dito. Tem que estar ali no dia de tio, sobrinha, mas morando ali no... Estamos na letra C. Isso é importante porque a gente deve ter em mente também que a lei de violência doméstica ela veio exatamente para isso, para acabar com esse patriarcado, para acabar com esse machismo estrutural que a sociedade tem, de querer pôr a mulher como dependente do homem. A lei é exatamente para isso. Então, por isso que ela fala que de preconceito, ainda que não exista relação íntima de afeto com o autor do fato. Então, assim, tem que ter uma relação íntima de afeto ali, porque não adianta também tu aplicar a violência doméstica para pessoas que se conhecem há pouco tempo, para vizinhos, beleza? Não será admitida a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.600, até aí tudo bem, ainda que a pena mínima do delito seja inferior a 2 anos. Mas poderá haver substituição da pena privativa de liberdade unicamente por prestação pecuniária. Isso daqui é um instituto que cabe a gente já viu, né? Tem até uma súmula que não se aplica essa substituição da PRD pela PRL por uma PRD. Não cabe na lei de violência doméstica. Tem uma súmula, agora de cabeça acho que é 588, se eu não me engano. Eu acho que é essa súmula aqui, se eu não me engano. 588. E aí, as vítimas poderão requerer a aplicação de medida protetiva de urgência. Beleza. Mas não existe possibilidade de o juiz conceder acesso prioritário à remoção quando servidora pública. Isso aqui é um absurdo, né? Como é que não vai caber? Por exemplo, a mulher é servidora pública. Às vezes ele trabalha no mesmo local que o marido. Aí a mulher é vítima de 2 policiais. Pode acontecer. Os 2 policiais, aí a mulher é vítima de violência doméstica, não vai aplicar remoção? Pô, então assim, e essa previsão legal está no artigo 9º, parágrafo 2º. Alguém está com a lei aberta? Posso dar uma lida pra gente? Não? Artigo 9º, parágrafo 2º. Da Lei 11.340. Súmula. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica familiar para preservar sua integridade física e psicológica, acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou direta, manutenção do vínculo trabalhista quando necessário, afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Legal. Encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou dissolução de união estável perante o juiz competente. Beleza, até divórcio, separação, acho que até guarda tem previsão legal na Lei 11.340, de essa parte de guarda. E o próprio juiz de violência doméstica que pode estar decidindo sobre questões não patrimoniais, já envolve o divórcio em si, mas essa questão, ele pode decretar o divórcio ali, o juiz de violência doméstica pode decretar um divórcio, essa questão de guarda. Então, assim, é uma lei muito benéfica nesse sentido, até célere, né? E outra súmula que é muito importante também, que é essa 536, tá aqui embaixo. Súmula 536 que fala o seguinte, do STJ, a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese do delito sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. E mais uma vez, o artigo 41. A gente vê que ele aparece muito, né? Que fala que não se aplicam os benefícios da Lei 9.099 na Lei 11.340. Deixa eu ver. Vocês estão com o pênis aqui? Não pode apagar? Pode, né?
Questão 4. Da FGV também, TJ de Santa Catarina, de 2015. Técnico Judiciário Auxiliar. Visando coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Foi promulgada a Lei número 11.340, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. O diploma legal, com o objetivo de conferir tratamento mais rigoroso aos autores dos crimes praticados nessa situação, trouxe um procedimento processual penal com algumas peculiaridades. Sobre esse procedimento, de acordo com a jurisprudência majoritária do STJ, com o STJ, Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que não cabe retratação da representação já ofertada pela vítima mulher. Poderá eventual pena privativa de liberdade ser substituída por restritivas de direito de pagamento de cesta básica. Caberá retratação perante a autoridade policial de representação já ofertada. Preenchidos os requisitos legais, cabe oferecimento de proposta de transação penal. A ação penal no crime de lesão corporal leve, praticado no âmbito desta lei, será pública incondicionada. E qual o gabarito dessa que vocês marcaram? Perfeito. Aqui é uma questão que ela cobra bem, né? O próprio enunciado traz a questão dessa cobrança de entendimento jurisprudencial, e nós já vimos que no artigo dizer que a única forma, né, que eles sempre falam nessa questão de como é que você vai fazer a renúncia. Cabe a renúncia na lei de violência doméstica? A gente já viu que sim. E qual a hipótese, qual o crime? Perfeito. Então cabe no crime de ameaça. E até quando? Antes do recebimento. Perfeito. E perante o juiz e o Ministério Público. Perfeito, muito bom. É uma audiência mesmo, eles fazem uma audiência para que ela possa ali em juízo estar manifestando esse direito de renúncia da representação, no próprio artigo 16, beleza? Aqui, o artigo 17, eu trouxe aqui, da Lei de Violência Doméstica, ele fala que é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. E essa alternativa, essa que traz essa alternativa, não cabe retratação da representação, a gente já sabe que cabe. Artigo 16 da Lei 11.340. Beleza? Então a gente já arrisca ali, né? Porque não cabe retratação de direito de representação. Só no crime de ameaça que cabe. B. Poderá eventual pena privativa de liberdade ser substituída por restritivas de direito de pagamento de cesta básica. Não. O próprio artigo, na própria lei, no artigo 17, traz essa previsão, que é incabível, é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de cesta básica. Artigo 17, que é essa previsão legal. Ou outras prestações pecuniárias, bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa. Então, assim, quando falar em substituição da pena por aplicação de cesta básica, pagamento de multa no âmbito da Lei de Violência Doméstica, não cabe. Então, artigo 17, não cabe a substituição cesta básica ou até outra prestação ou outra prestação pecuniária.
Prestação outra pecuniária. E ele fala ainda, bem como a substituição da pena por que implique no pagamento isolado de multa ou pagamento isolado de multa. Pagamento. Então esse cara aqui, a única coisa que ele vai ter ali para socorrer ele hoje é a suspensão condicional da pena. Mas existem situações onde a pena já é assim, né, de cumprir serviço Comunitário. Tem. O que acontece é que na lei de violência... uma lesão corporal, enfim, quando o cara vai lá só dá uma ameaçada nela, já existe penas que são nessas situações. Nesse caso, o que entraria seria isso daqui, né? Porque se fosse só uma ameaça, por exemplo, qual é o seu exemplo? Só uma ameaça, o cara só ameaçou, é isso? E se ele for tomar uma sentença, é isso? Entraria aqui. No caso, o que ele quer dizer é o seguinte, o juiz não pode mandar aplicar um pagamento de cesta básica. O juiz não pode. O que ele pode fazer é substituir a pena privativa de liberdade inferior a 2 anos. Aí no próprio rol do artigo 77, ele traz algumas previsões legais. Ou assinar, ou um pagamento de multa. Nesse caso, ele não está substituindo. Ele está aplicando ela como uma pena principal. É uma pena principal. Não é restritiva de liberdade. Sim, é a pena principal que ele está aplicando ali no caso concreto. Exatamente. Professor, então na violência doméstica não cabe cesta básica. No caso de ameaça, cabe. Só no caso de ameaça que cabe, seria isso? Não entendi, perdão. No caso da violência doméstica não cabe cesta básica. O que não cabe é a substituição. Por exemplo, o cara tomou uma sentença e o juiz, ao invés de aplicar, ele substitui. Que ele pode substituir uma pena. Ele, ao invés de aplicar uma pena privativa de direito, ele substitui. Mas ele pode aplicar ela como uma pena principal. Ou em conjunto, se for o caso. Mas ele não pode substituir. Substitua a pena privativa de direito por uma cesta básica. Não pode. Ele já pode dar a cesta básica como pena. Principal. Isso aí. Não cabe ele substituir. Substituir, esquece. Não pode... Porque é um benefício, né? Pensou em benefício? É uma dica que eu dou assim quando a gente vai fazendo a questão de lei de violência doméstica. É uma dica lá. Penas de cesta básica não cabe. E não cabe também a substituição. Substituir. O que poderia ser o seguinte. O juiz decreta uma pena baixa, mas condena, né? Com prisão, porém aquela pessoa não vai ser privada. Restritiva de liberdade. Não, então, mas a minha dúvida Mas é que é pena baixa? existe penas... Só de cesta básica? Não sei se cesta básica seria a palavra, mas, por exemplo, de ficar em algum lugar durante 4 horas do dia lavando prato em algum lugar. Prestação de serviço à comunidade. Então é isso aí a palavra. Existe. Só que o que acontece? Lê o artigo 17, ele fala o seguinte, ó. Mais vinculada a Dinheiro, A sim, dinheiro. então, Então é isso mas que é existe negado. outra pena que não seja nem dinheiro, nem Isso. privação de liberdade, que pode ser com a pena Tem condições de pagar. Quando ela tem Básica, né? violência ou grave ameaça, substitui pela pena Então, restritiva de essa é direito. a Isso minha- pode. O que o artigo fala é o seguinte, é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, de penas de cesta básica, ou outra prestação pecuniária, bem como a substituição que implique o pagamento isolado de multa. Então aqui ele fala que ele está vedando essa aplicação de uma cesta básica, porque geralmente o que acontece no âmbito penal, às vezes se substitui essas penas por pagamento de cesta básica. É o que costuma acontecer. A mulher vai lá e paga o dinheiro. Uma cesta básica. Pode ser que aconteça. O que eles querem vedar é essa, tipo, comprando, tipo... meio que isso. Porque eu dou uma dica no seguinte sentido. Está vedando a aplicação de cesta básica. Vedou. O que acontece? O que pode acontecer? Mas é que esse artigo, se a gente parar para pensar, ele é meio incongruente. Por quê? Quando o juiz vai aplicar uma pena privativa de liberdade menor do que 2, ele não vai aplicar uma cesta básica. Ele vai aplicar a suspensão condicional do processo. Então esse artigo aqui ele não tem razão de ser na prática. Teórica, para nosso âmbito teórico, beleza. Não cabe cesta básica. Agora no teu caso, por exemplo, existem penas de cesta básica? Se existe,
No âmbito da violência doméstica, eu confesso que eu desconheço a aplicação da cesta básica como uma sentença. Até porque ele não vai mandar aplicar a cesta básica se ele cabe a suspensão. No âmbito de... já que cabe a suspensão condicional da pena, por que eu vou aplicar uma cesta básica? Entendeu? Então, assim, a não ser que essa cesta básica não seja para vítima. Suspensão condicional da pena. A gente viu que a suspensão condicional da pena não é só assinar. Existem outras medidas que o juiz pode arbitrar também. O cara fala, eu não tenho condição de ficar indo lá todo mês. Eu posso pagar tantas cestas básicas para um lugar que não seja vítima? Pode ser que aconteça. De acordo com o artigo 77, o artigo 77 fala que pode pagar. Já que o 17 ele fala que é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, pena de cesta básica ou outra prestação pecuniária. Então, assim, é uma questão divergente. Eu entendo que não caberia. Primeiro porque o artigo 17 fala que não cabe. O artigo 17 é taxa não cabe. Então fala, olha só, tu não pode assinar, mensalmente. Então, assim, tenta fazer um serviço à comunidade, alguma coisa nesse sentido. Mas cesta básica, de acordo com o artigo 17 aqui, tão somente não cabe. Beleza? Agora... a C. Por que a C está errada? Antigamente era feito isso. O cara chegava, tinha muito dinheiro. Não, Chama de porrada e toma. Acho que é justamente por conta das pessoas com dinheiro. Com dinheiro, Tu vai ficar preso, mas tu vai ter que ir ali toda semana. Em algum lugar, Fazer um serviço fazer um serviço. comunitário. Lavar um Dinheiro. pintar muro tem várias. Tem ir na casa de idoso, ajudar lá numa casa de idoso. Já vi várias coisas, já vi ele trabalhou na Biblioteca Nacional com surdos. E os surdos faziam a transcrição dos livros da Biblioteca Nacional para o Braille. E ele ajudava nisso. Tipo assim, achei muito legal isso. O cara vai ter que fazer Alguma coisa. E isso foi legal que esse menino, foi até um cliente e tal, e ele gostou pra caramba. Gostou pra caramba de trabalhar com a parada, foi muito maneiro isso. Ele falou, me encontrei, cara, eu gostei demais. Hoje ele trabalha com música e tal, mas enfim, foi uma coisa que fez bem pra vida dele. Que fosse, tomara que eu ainda queria que isso fosse a regra, né? Mas caberá retratação. Infelizmente não é, mas enfim. Caberá retratação perante já falei, perdão. Preenchidos os requisitos legais, cabe oferecimento de proposta de transação penal. De novo, em artigo 41. Transação penal está previsto na Lei 9.099. E a gente já viu que não cabe os benefícios da Lei 9.099 na Lei de Violência Doméstica. Beleza? E tem até um HC. Acho que eu botei aqui a ementa pra gente dar uma discutida. Não botei a ementa desse. Mas enfim. Aqui o que tem é o seguinte, é o HC. Quem quiser anotar. Isso aqui eu gosto de ler porque sedimenta o entendimento do tema. 113 de 2012, que fala exatamente dessa questão do não cabimento de proposta de transação penal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não, né? Caberá retratação perante... essa aqui, mas a gente tem falado... Isso aí. Antes do recebimento da denúncia com juiz e MP, numa audiência especial, que é a C, né? Que a C fala que cabe retratação perante a autoridade policial. Tá errado exatamente por isso, né? Não é autoridade policial, é autoridade judicial, antes do recebimento, ouvido do Ministério Público, na presença do magistrado. São esses os requisitos. Então não é na frente da autoridade policial. Artigo 16, a fundamentação. O D, a letra D, preenchidos os requisitos legais, cabe o oferecimento de proposta de transação penal. Não cabe, a gente sabe que não cabe. Não se aplicam à Lei 9.099. Transação penal é um benefício previsto na Lei 9.099. A ação penal de crime de lesão corporal leve praticada no âmbito desta lei será pública e incondicionada. Além daquela súmula que eu trouxe, que trata do tema, tem uma... 542. Súmula que... Cara, vou te falar que
542 eu não lembro de cabeça, mas vou na tua, hein? É isso mesmo? Tu anotou aí não? Chegou a anotar não? Tá, porque tu anotou ali, ó. Acho que é isso mesmo. Embaixo ali. Súmula 542, já apaguei, né? Tá, e tem uma ADI também que fala disso. ADI, Ação Direta de Constitucionalidade 4424. Quem quiser ler depois, é bom, né? Pra estar sedimentando. Que é público incondicionado. Exato, exatamente. Vocês querem dar um intervalo, beber uma água no banheiro rapidinho e a gente já volta? Beleza.